Irmãos, hoje vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Como compreender a Trindade? É uma bênção maravilhosa quando conseguimos compreender mistérios espirituais que o próprio Deus revelou à sua igreja através das Sagradas Escrituras. Falando em Sagradas Escrituras, quero dizer que o termo Trindade não é um termo bíblico, mas sim um termo teológico. Significa dizer que não encontramos nos textos das Sagradas Escrituras o termo Trindade, mas é um termo teológico para descrever uma realidade que é bíblica. A Bíblia mostra essa realidade já a partir de Gênesis, quando Deus, por exemplo, fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitos dizem que Deus estava a falar com anjos. Isso é uma grande heresia, um grande erro, uma grande aberração. Porque se Deus estivesse a falar com os anjos, façamos, você estaria dizendo que os anjos participaram da criação. Logo, os anjos não seriam criaturas, seriam criadores. E se Deus não estava falando com os anjos, com quem Deus estava a falar? Deus estava a falar com as outras pessoas que compõem esta Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiramente, devemos saber e reconhecer e explicar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um único Deus. Do mesmo jeito que eu e você somos compostos por três elementos: corpo, alma e espírito. Eu não sou três pessoas, sou uma única pessoa constituída por três elementos distintos. Minha alma não é o meu corpo não é o meu espírito. Assim como o Pai não é Jesus e Jesus não é o Espírito Santo. Quando se faz confusão das pessoas, logo já não vamos poder compreender. O que muitos não conseguem compreender nem explicar é como é que Deus, sendo um, subsiste em três pessoas distintas. Não faça confusão entre as pessoas. Jesus é Jesus. O Pai é o Pai. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Jesus disse, por exemplo: eu, Jesus, o Filho, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu, uma pessoa, rogarei ao Pai, outra pessoa, e o Pai dará outro. Se é outro, não sou eu, é o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas que compõem o mesmo Deus. Assim como a Bíblia diz que o homem deixará o pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, ambos serão uma só carne. Eu e a minha esposa somos uma só carne. Mas eu não sou a Esmeralda não sou eu. Somos pessoas distintas. Daí, se reconhecermos a divindade do Filho, do Espírito Santo, torna-se mais fácil nós compreendermos este mistério. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João faz uma apologia sobre a preexistência do Verbo, que é Jesus Cristo com o Pai, na eternidade. Jesus sempre existiu, Jesus nunca foi criado, sempre existiu com o Pai. Essa realidade transcende a compreensão da mente humana. Transcender significa ultrapassa a compreensão. É um mistério que na eternidade poderemos compreender com mais precisão. Mas a Bíblia sempre deixou bem claro a realidade desse Deus que é trino. Nós encontramos um exemplo bem prático da Santíssima Trindade no batismo de Jesus Cristo. Mateus, eu vou abrir aqui, batismo de Jesus Cristo, encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, fora de outras passagens, 1 João 5,7, que diz: três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é o Verbo e o Espírito Santo. Esses três são um, 1 João 5,7. Mas aqui no batismo de Jesus nós encontramos uma demonstração prática da Santíssima Trindade. É o Filho, Jesus, sendo batizado, sai das águas, uma pessoa, o Espírito Santo que desce em forma de pomba. O Espírito Santo não é pomba, desce em forma de pomba. Muitos confundem, a pomba é apenas um símbolo do Espírito Santo. Assim como em Atos ele desce em forma de vento, muitas vezes se manifestou em forma de fogo, e Jesus se referiu a ele como mulher samaritana, como falando d'água jorrando. Então quer dizer que são símbolos do Espírito Santo.
Então, o Filho sendo batizado, o Espírito descendo em forma de pomba, e do céu o Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Então dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não temos três deuses, mas um único Deus. Um exemplo muito prático que eu poderia dar é fazer agora o desenho de um triângulo. Os irmãos que estudam geometria aprenderam que o triângulo é uma figura geométrica com três lados iguais. Eu não tenho aqui três triângulos. Eu tenho aqui um único triângulo, mas que tem três lados iguais. E eu posso fazer assim. Temos um único triângulo com três lados iguais. Então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não temos, portanto, três deuses, mas um único Deus. Deus abençoe o irmão. É apenas uma dica para o irmão fortalecer o teu conhecimento sobre a Santíssima Trindade. Estamos juntos. Amém.